nesse momento em espírito se encontra entre nós, Senhor. Que esse estudo daqui para frente seja regido com muita harmonia, com muito favorecimento, que nós possamos, Senhor, entender tudo que for explicado e falado. Que o teu santo e poderoso Espírito, Senhor, nos encha com a tua glória, com a tua sabedoria, que nós possamos, Senhor, entender, passar para frente, porque não adianta também a gente estudar e também não passar adiante. Não vamos nos entesourar, vamos passar essas lições adiante, porque o tempo é breve, o tempo é precioso, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que todos aqui sejam abençoados, que o Senhor estenda essas bênçãos a todos os familiares aqui representados, tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, é o que eu te peço. Amém. Amém. Queridos, vamos então, Bíblia na mão, caneta na mão aí para vocês anotarem, tá bom? A minha palestra aqui ela vai ter uma duração de 40 minutos, 40, 45 no máximo. Eu vou terminar com 35 minutos mais ou menos, para nós depois termos alguns minutinhos para perguntas e algumas coisas mais. E logo em seguida teremos o segundo palestrante aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo de onde nós paramos na semana passada, tá? Eu quero hoje fazer com vocês, ter com vocês algumas ideias e nós estudamos o Pentateuco, estudamos sobre as alianças, estudamos sobre a aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés ali, com o povo de Israel e também a aliança davídica. E também nós estudamos a aliança davídica ou as alianças se complementando em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a aliança ela é eterna. A ideia que alguns amigos ou irmãos pentecostais têm, que há uma aliança no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, nós vimos pela Bíblia que isso não consiste. A aliança sempre foi a mesma, tanto com Adão, Noé, Abraão, a aliança com o povo de Israel, com Davi em Cristo. A aliança sempre foi a mesma, ela nunca mudou. Nós vimos isso dentro da Bíblia, eu mostrei para vocês dentro da Bíblia, que as alianças elas nunca foram mudadas, ela sempre foi a mesma, o padrão sempre foi o mesmo, e em Cristo é o mesmo padrão com a aliança com Abraão, com Moisés e com Davi. Em Cristo, a aliança ela é eterna. E o único ser, nós vimos também dentro da Bíblia que o único que foi fiel à sua aliança, que foi fiel à aliança, só Jesus Cristo. Adão falhou, Noé falhou, Abraão falhou, o povo de Israel falhou, Davi falhou e Cristo não falhou. E é em Cristo Jesus que a humanidade tem a esperança. A humanidade tem a esperança em Cristo, porque em Cristo há a certeza do cumprimento, da fidelidade do Deus Todo-Poderoso com a sua própria aliança. Tá bom? Nós vimos tudo isso dentro da Bíblia e agora eu comecei falando com vocês na semana passada a respeito de tomar posse. O povo de Israel tinha que tomar posse da terra prometida. Olha, terra na Bíblia, a palavra herdar terra, ter terra na Bíblia, significava que o povo de Israel, eles tinham... Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, eu vou colocar um slide aqui para vocês verem. Eu não preparei, mas eu quero mostrar para vocês. Eu vou compartilhar isso com vocês aqui na tela e eu quero mostrar para vocês qual é a ideia de um israelita a respeito da terra, tá? Eu quero que vocês se apercebam disso e tenham assim um pouquinho de visão a respeito do que eles pensam sobre a terra, tá? Vou minimizar aqui a tela, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, só para vocês terem aqui uma noção do que pensa um israelita sobre a terra, tá? Eu fechei um pouquinho aqui, mas é rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui só para vocês terem uma ideia do que é que eles pensam ou que eles pensavam sobre a terra, tá? Só para vocês terem uma ideia, o povo de Israel a respeito da terra é algo que eles davam a vida a respeito da terra, tá? A terra para eles era algo muito sagrado. Eu vou compartilhar com vocês essas duas imagens
Só para vocês terem uma ideia, para nós começarmos a nossa conversa, tá? Nossa conversa hoje vai ser aqui, em cima disso, tá? Eu vou abrir a tela de novo e vou agora compartilhar com vocês essa imagem, tá? Olha bem essa imagem que vocês vão ver aqui. Tá dando para vocês verem essa imagem bem clara aí no slide aí para vocês? Tá dando para ver? Tudo bem aí? Vocês estão vendo aí? Tá, só abrir, Israel. Isso. Isso. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é a fortaleza de Herodes, que se chama Massada, só que ela aqui, ela está só apenas... a arqueologia encontrou o lugar, encontrou aonde era a fortaleza de Herodes. Ela é assim, olha só, ela era essa réplica. Em cima daquele morro, a fortaleza de Massada era essa réplica. E é importante que vocês saibam que essa foto aqui que vocês estão vendo é a original, tá? Essa foto foi tirada do local onde hoje a escavação, a arqueologia encontrou a antiga fortaleza de Herodes. Esse lugar aqui, para vocês terem uma ideia, era um lugar intransponível, queridos. Era intransponível. As pessoas, aliás, os exércitos não conseguiam entrar dentro dessa fortaleza. Então, foi para cá que Herodes fugiu, toda a sua descendência, a descendência dos Herodes, fugiram quando Tito Vespasiano, vou tirar agora a tela, quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém, quando tinha guerra contra o povo de Israel, era para lá que eles fugiam, era para lá que eles corriam, porque era um lugar onde tinha muita visibilidade e ali as pessoas, os soldados ali, se sentiam protegidos dentro da fortaleza que se chamava Fortaleza Massada, que era a Fortaleza de Herodes. Era um lugar fantástico. Foi encontrado túneis por dentro das cavernas, foram encontrados muitos lugares onde os soldados poderiam fugir. Era um lugar intransponível. Pessoas não conseguiam entrar ali. Mas, infelizmente, ela foi destruída. Né? Ela foi destruída e também foi arrasada ali. Um pouco mais, ali no ano 70, mais ou menos, ela foi totalmente destruída. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque você vai ver na Bíblia o povo de Israel perdendo a terra o tempo todo. Eles ganham a terra e perdem a terra, ganham a terra e perdem a terra. E nós vimos, eu quero mostrar isso para vocês de novo, dentro da Bíblia. Abra a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, por favor. Livro de Gênesis, eu preciso mostrar isso para vocês, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui, por que eu mostrei essa foto para vocês, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 1. Dentro do pacto da aliança de Deus com Adão, dentro do pacto da aliança de Deus com Adão, eu já mostrei para vocês que dentro da aliança tinha 3 coisas principais que Deus dava, ou aliás, que o seu senhor, o senhorio, dá para os seus servos. O que ele dá para os seus servos? Olha só que interessante. Capítulo 1, verso 26 diz assim, anotem a passagem, capítulo 1, verso 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Vou parar aqui por enquanto. O que Deus está dando para as suas criaturas? Domínio. O que Deus está dando para o homem? Domínio. Deus é o dono de tudo, Deus é o Criador, e ele dá para a sua criatura, o homem, o domínio de tudo quanto ele tem. O que ele tem domínio? Sobre os peixes do mar, aves, animais domésticos, sobre todas essas coisas. Deus é o Criador, e ele dá para o homem o domínio. Outra coisa que ele dá para o homem também, verso 29. Eis que... Israel. Disse Deus, oi? Tá dando a sua fala tá vindo 2 vezes. Tá dando eco aí na minha fala, é isso? Tá. Tá dando eco para todos aí, pessoal? Não. Não? Tá sim, para mim também tá. Tá dando eco sim para mim. Para mim também tá ruim. Deixa eu abaixar aqui para vocês, tá? Deixa eu abaixar aqui. Vê se todos os microfones estão fechados, Israel. Vou dar uma olhadinha aqui, entendeu? Às vezes tem algum microfone que está aberto, né? E ele dá eco aqui, mas é só o meu que está aberto. Tá dando eco ainda aí para vocês? Tá dando eco? Não, agora melhorou. Agora melhorou. Então tá bom. Então deixa eu explicar agora para vocês o que eu estava falando, tá bom? Então Deus, ele é o senhorio
e ele dá para o homem o quê? O domínio. Segunda coisa que ele dá para o homem, capítulo 1, verso 29. Eu já falei isso várias vezes com vocês, mas é bom refletir sempre nisso, tá? Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Eu sou o dono da terra, eu sou o dono do mundo, e eu dou para você o domínio e dou para você comida. A terceira coisa que ele dá agora, olha só no capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tomou, pegou o homem, Deus pega o homem e fala para ele assim: olha, você agora está na sua casa, na sua terra. Então, o que Deus dá para o homem? Deus dá o domínio, Deus dá comida, e Deus dá o que para ele? Casa. Deus dá para ele terra. Deus dá para ele um lugar para morar. O que o homem perde quando ele sai do jardim? Ele perde a comida, porque agora ele vai ter que plantar, mas Deus ainda vai produzir ela, porque é Deus quem faz produzir a comida na terra. E a segunda coisa que o homem também perde, ele perde a casa, mas Deus promete dar a ele a casa através de Abraão. Deus promete dar a ele a casa. Então, o que o homem está em busca depois do pecado? Ele está em busca da comida, mas ele sabe quem dá comida. Quem é que dá comida para ele? Quem dá comida para ele é Deus. Ele sabe muito bem quem é que dá. Então, com quem Deus faz aliança, ele sabe que quem sustenta ele não é o homem, não é o outro homem que sustenta ele. Quem sustenta ele é Deus. E é por isso, deixa bem claro agora, é por isso que o diabo não quer que as pessoas guardem o sábado. Sabe por que o diabo não quer que as pessoas guardem o sábado? Porque ele está dizendo: você não precisa de Deus para comer, você precisa do seu braço, da sua força, e é por isso que você precisa ser independente de Deus. Apesar das pessoas acharem que elas são dependentes de Deus, mas no seu subconsciente, elas não sabem que é o diabo que está fazendo com que elas tenham o seu próprio alimento sem depender de Deus. Então, guardar o sábado é depender de Deus e entender que é Ele que dá a comida. Por isso que os israelitas guardavam o sábado. Os israelitas guardavam o sábado depois do Jardim do Éden, eles continuaram guardando o sábado. Por quê? Porque eles entendiam que parar um dia era ser dependente do alimento que Deus dava. Por isso que o maná caía, e eles não podiam colher o maná duas vezes, colher o maná no sábado, só na sexta. E aí eles poderiam colher duas vezes, mas não podiam colher duas vezes no meio da semana, senão apodrecia. Então fica muito claro, que ao guardar o mandamento, o quarto mandamento principalmente, estava dizendo ao homem: você é dependente do alimento que Deus te dá. Tá? Você é dependente do alimento que Deus te dá. Mesmo que você pare um dia, o teu pão e a tua água jamais faltará. É essa a ideia que Deus passa para o povo de Israel e também para cada um de nós hoje, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais. Quando você vai para o livro de Salmo, capítulo 37, no livro de Salmos, vai anotando aí que eu vou falando para vocês as passagens, tá? Salmos 37, olha a ideia de Davi dentro do Salmo 37, verso 25. Salmo 37, 25. Davi diz assim: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo. Quem que é o justo? Aquele com quem Deus tem uma aliança. Aquele com quem Deus fez um pacto. Desamparado. Ou seja, jogado por aí. Nem a sua descendência mendigando o quê? O pão. Então, o que Davi tinha na mente? O justo, ele tem sempre o alimento de Deus e Deus vai dar para ele sempre a terra. Deus vai dar para ele sempre um lugar para morar. Quando você vai para o livro de Daniel, no capítulo 1 ali do livro de Daniel, quando o eunuco oferece a comida do rei para Daniel, Daniel não come a comida do rei. Por que Daniel não come a comida do rei? Porque Daniel entendia quem é que dava a comida. A comida tem que vir de quem produz. Quem é que produz? Deus. Então eu quero a comida da terra.
Muitos dizem que Daniel era um vegetariano. Daniel nunca foi vegetariano, tá bom, queridos? Daniel, naquele momento, ele fez uma escolha. Qual foi a escolha? Não comer a comida que o rei dá, mas comer a comida que o rei do céu ele produz. Então, quem dá comida para o povo é quem domina. Quem dá comida é quem manda. Então, o que está acontecendo aqui? Deus diz, eu te dou a comida porque eu mando. Eu te dou casa porque eu que mando. E eu te dou também tudo que é meu porque é eu que mando. Então, nunca esqueça que você está na terra apenas como um servo. Servo. Então, essa ideia era também para Adão e Eva, que eles tinham que cultivar e guardar a terra. Dito isso para vocês, agora nós vamos entrar numa questão muito interessante. Eu já falei isso para vocês semana passada, que a questão da salvação, quando Jesus vem a este mundo, Jesus diz, você precisa tomar posse da salvação. Você precisa se apoderar dela, porque eu já venci o pecado e a morte por você. E ao vencer o pecado e a morte por você, você precisa reivindicar isso, você precisa tomar posse disso. Há uma questão muito interessante que Deus agora vai explicar para nós dentro da Bíblia, tá? Abram a Bíblia de vocês, agora vai ficar mais claro ainda, dentro do livro do Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, nós vamos ler a questão da guerra que houve entre Miguel. Miguel aqui não é um anjo, Miguel, a palavra Miguel, ela é literalmente quem é como Deus, tá? Então, capítulo 12 vai falar de Miguel, versículo 7. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês agora. Eu quero que você anote isso, tá bom? Anote aí no seu caderninho do lado aí essa palavra, tá? Capítulo 12, versículo 9. Eu quero que você entenda a palavra em hebraico agora. Eu sei que você não sabe ler em hebraico, mas eu quero que você anote a palavra expulso em hebraico. A palavra expulso em hebraico é balô. É B-A-L-L-O, balô. A palavra expulso em hebraico, aliás, desculpa, em grego, porque não é hebraico aqui, mas em grego, a palavra expulso em grego, a palavra expulso em grego no verso 9 é balô, que significa expulsar, retirar, despejar alguém. É como se Deus estivesse despejando Satanás para a terra, como se Deus estivesse colocando ele aqui num lugar aqui onde ele vai viver temporariamente. Agora, olha só que interessante. Vamos ler o verso 10 agora. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Observe agora. Agora há uma outra palavra, a palavra expulso agora que está no versículo 10. A palavra expulso no verso 10 não é a mesma palavra que aparece no verso 9. A palavra expulso no verso 10 é catabalô. Anota aí. Catabalô não é C, é K. É K com aquela perninha, tá? K não é C de cebola, nem S de sapo. Aliás, não é C de cebola, mas K. Catabalô de Kátia, tá bom? O nome Kátia, catabalô. K-A-T-A-B-A-L-L-O. Agora é como se ele estivesse expulsando Satanás do céu definitivo. Como se ele falasse assim para ele assim, olha, ele agora nunca mais voltará para cá. Nunca mais. No instante que Deus expulsa ele, no verso 9, parece que Deus está falando para ele assim, olha, eu vou expulsar você temporariamente, mas eu vou provar para você, um tempo depois,
que você nunca mais vai pisar aqui, porque aqui não é o seu lugar, aqui não te pertence. Que lugar é esse? O céu. Então, dá a entender que Satanás parece que tinha, sim, algum acesso ao céu antes da cruz, queridos. Dá a entender que Satanás tinha algum acesso antes da cruz e também tinha acesso livremente com os anjos de Deus. Porque ele fica acusando os anjos de Deus de dia e de noite. Ele fica falando com eles assim, olha, você está servindo esse Deus aí, olha o que ele fez comigo, me jogou fora daqui, eu morava aqui, eu tinha lugar aqui, olha o que ele fez comigo. Por isso, balou. Ele me jogou fora, mas eu ainda tenho direito. Satanás achava que só porque Deus o expulsou fora, ele ainda achava que tinha direito. Aí, quando Jesus vence na cruz, Jesus fala, eu venci você, eu expulsei você para mostrar para você que você nunca mais vai entrar aqui de novo. Nunca mais vai ser o seu lugar aqui. Tá? Nunca mais. Aí, o que ele vai fazer na terra agora? Olha que interessante. Verso 11, aliás, versículo 12. Há uma festa no céu. Por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais. E ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu, agora ele desceu definitivo. Agora ele não tem mais acesso a nenhum outro planeta. Ele desceu até a terra. Ele está aqui no meio de nós, cheio de grande cólera e ira. Grande cólera, ira, muito raivoso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, entenda uma coisa agora. Presta bem atenção. Porque ele sabe que ele nunca mais terá direito àquele lugar. Ele diz então agora que eu sei que eu definitivamente estou perdido, eu vou levar o máximo de pessoas comigo. Vou fazer de tudo para que essas pessoas que acham que são aí os bambambãs da vida, eles acham que vão voltar lá, vão tomar o meu lugar? Nunca, não vão tomar o meu lugar. Aí o que ele faz então? Nesse instante aqui, queridos, ele já tinha feito Adão e Eva caírem em pecado, todas as coisas já tinham acontecido. Aí há uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender agora, tá? Olha só aonde que eu vou levar vocês. Vá comigo para o livro de Jó, por favor. O livro de Jó é o livro da teologia, que vai ficar mais claro como que Satanás era, como que eu posso dizer para você, antes da cruz, como que Satanás ele se autodenominava dono da terra. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso, que eu preciso deixar claro isso para vocês, que isso vai aparecer em outro lugar, tá bom? Livro de Jó, capítulo 1. Olha bem essa expressão para nunca mais fugir da cabeça de vocês. Olha bem, quando Deus vai fazer o grande teste, quando Deus vai testar a raça humana, ele não vai escolher um israelita de nascença, um israelita, um puro sangue, para mostrar para Satanás que ele não está indo buscar um fiel no meio do seu povo, mas fora do seu povo também tem pessoas dignas da fidelidade de Deus, digna de ser chamado filho de Deus. Quem é ele? Jó. Nós já falamos sobre Jó, eu já mostrei para vocês que Jó provavelmente foi um descendente de Abraão, muito longe, muito distante, mas foi. Tá? E eu mostrei isso para vocês dentro da Bíblia. Verso 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, o caldeus, aliás, de Uze, cujo nome era Jó, homem como ele era, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observe que essa expressão não é ele que fala que ele é assim. Alguém está dizendo que ele é assim. Tá? Deixa eu falar para vocês agora. Deixa eu dar uma respirada. O crente, ele nunca é exibido, tá? O verdadeiro crente, ele nunca fica se mostrando para os outros quem ele é. É pelos seus frutos que você o conhece. Então, como é que as pessoas falavam de Jó? Como é que as pessoas viam Jó? Homem íntegro, reto, e no meio de uma geração, no meio de um povo ruim, de natureza. O que ele fazia? Ele se destacava. Agora, olha que interessante. Verso 6 agora.
Num belo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E observe, entre eles, essa expressão entre eles, quer dizer que Satanás não era como um deles. Satanás vai se apresentar entre eles. É como se ele estivesse chegando e dizendo assim, não fui convidado porque vocês acho que esqueceram que eu sou dono de alguma coisa. É como se alguém estivesse convidando você para uma festa e esquecendo de convidar o seu filho. Como que convida você e não convida o seu filho? Como que alguém convida você e não convida o seu filho? Quando convida você, o patriarca ou a matriarca da família, o filho tem direito de ir junto. Mas aqui está acontecendo exatamente isso. Deus não convida Satanás e Satanás está dizendo assim, eu sou o dono de algo, eu comando algo que você criou, mas você deu para alguém e esse alguém não tomou conta e eu agora estou tomando conta e por estar tomando conta eu tenho direito. Satanás reivindica os seus direitos e Deus não expulsa ele. Olha que interessante. Ele chega com o nariz empinado no meio de uma reunião de Deus e Deus fala assim, bom, já que você está aqui, aqui fica. Por que Deus não expulsa Satanás? Porque naquele momento, Deus precisava provar para Satanás que aquilo que ele estava falando não era verdade. O que ele estava falando? Eu sou o dono de algo. Eu reivindico algo. Eu mereço estar aqui. Aí o que Deus faz? Olha só que interessante. Ele não vai como um deles, como quem? Como um verdadeiro herdeiro, mas como um farsante. Aí olha o que diz a Bíblia. Então, perguntou o Senhor a Satanás. Observe. Não é Satanás que fala com Deus, é Deus que fala com ele. De onde vens? Olha que pergunta que Deus faz, né? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear nela. Quando ele fala rodear, ele está falando, todo o território eu já conquistei. Tudo já é meu. E agora ele está falando passear nela. E o que ele está falando? Eu tenho direito. Eu ganhei esse direito. Aí, Deus então fala assim para ele, então tá bom. Perguntou ainda o Senhor para ele. Olha o que Deus fala. Deus, ele vai perguntando coisas para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Observe, quem é Jó para Deus? Jó é um servo. Por que Jó é um servo? Muito interessante. Olha só que interessante isso, tá? Presta bem atenção nisso que eu quero que você veja. Olha de novo para o capítulo 1, mas agora, olha aí para o versículo 5. Verso 5, olha aí que interessante. Capítulo 1, verso 5. Descorrido o turno de dias de seus banquetes, quem fazia banquete? Os filhos de Jó. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e o que ele fazia? Oferecia holocausto. O que ele fazia? Ele matava cordeiro. Ele sacrificava cordeiro em prol dos pecados dos filhos dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, Deus já tinha dado a lei dos 10 mandamentos para o povo de Israel? Não. Mas já existia o quê? Já existia a lei de ordenanças antes da lei da tábua dos 10 mandamentos. O que Deus está dizendo claramente para mim e para você? A lei de Deus nunca foi dada no Sinai. A lei de Deus nunca foi dada na pedra. A lei de Deus sempre existia antes do Sinai. Então, os amigos que falam que a lei de Deus ela é de Moisés, ela nunca foi de Moisés. A lei de Deus, ela sempre foi de Deus. E se Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Então, quem era Jó? Jó, ele era... Deixa eu fechar um pouquinho a porta aqui. Jó, ele já era... Observe, Jó já tinha feito um pacto de aliança com Deus. E por fazer um pacto de aliança com Deus, Deus sabia quem era o seu servo, porque Deus chama ele de quê? De servo. E Jó sabe claramente quem é o seu Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe qual é o maior problema do ser humano hoje?
é que o ser humano nunca respeita o seu Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele nunca se coloca no seu lugar como um verdadeiro servo. O servo na Bíblia, queridos, ele não tem vontade própria. O servo na Bíblia, ele sempre é o quê? Ele sempre é submisso ao seu Senhor. O maior problema da raça humana é a submissão ao seu Senhor. Eles sempre acham um jeitinho de questionar. Eles sempre acham um jeitinho de dar um jeitinho para a vida dele. Mas Jó nunca Jó tentava dar um jeitinho. Agora, olha bem para o texto. Deus diz assim no versículo 8. Observaste o meu servo Jó. Olha só. Que homem que era ele? Olha como que Deus fala de Jó. Versículo 8. Porque ninguém há semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus. E o que ele faz do mal? Se desvia. Então, quem é que dizia que Jó era assim? Deus. Imagine Deus falar isso de você. Imagine Deus falar isso de mim. Misericórdia. Meu Deus do céu. Agora, olha o que Satanás faz. Presta bem atenção nessa palavra. Olha bem, agora vai cair por terra mais uma coisa aqui, tá? Então respondeu Satanás. Observa bem essa expressão. A expressão que aparece aqui é: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, debalde, teme a você, teme a Deus? Sabe o que significa a palavra debalde? Vocês sabem o que significa a palavra debalde, queridos? A palavra debalde significa graça. Será que é em troco da graça? Será que ele realmente está respeitando a graça? Será que é porque você ofereceu a graça para ele que ele está te servindo? Satanás está dizendo o que para Deus? Satanás está dizendo para Deus assim: olha, Jó, ele não está nem aí para você. Jó está querendo ser salvo pelas obras e não pela graça. É isso que Satanás está falando para Deus. E sabe onde é que aparece essa mesma palavra, debalde? Ela aparece lá no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 2, queridos. Quero ler com vocês. Êxodo 21, verso 2, diz assim a Bíblia. Olha só que interessante. Olha só. A Bíblia diz assim. Olha bem o que diz. Vou ler o verso 1 e 2. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro. Qual é a palavra que aparece? De graça. É a mesma palavra debalde. É a mesma palavra debalde. Então, os amigos, ou os nossos queridos irmãos, que são pentecostais, que dizem que no Antigo Testamento as pessoas viviam pela lei. Mentira, porque sempre as pessoas foram salvas pela graça. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Agora, o que acontece aqui, então? Satanás, então, está falando, será que é pela graça? Olha agora que interessante. Acaso, olha agora que interessante isso. Verso 10, capítulo 1, verso 10 de Jó. Acaso você não o cerca de mimos, ou de sebe, a palavra sebe aqui é mimos, a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Ou seja, o que Satanás está falando para Deus? Você compra as pessoas. Você compra as pessoas. Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O que vai acontecer com Jó durante o seu livro todo? Vai acontecer que Jó nem sabe o que está acontecendo, mas ele vai se mantendo fiel, mesmo reclamando, mesmo choramingando. Jó vai se mantendo fiel. E lá no final, Deus devolve para Jó tudo em dobro. Por que Deus devolve para Jó tudo em dobro? Porque Jó, mesmo reclamando, ele se mantém fiel. Observe agora o que eu vou dizer para você. Deus nunca questionou quando você reclama: Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que as coisas estão acontecendo? Mas o que Deus espera? Que você reclame, mas que você se mantenha sempre fiel. É isso que Deus espera. E é isso que vai acontecer. Agora, olha só que interessante. Satanás diz para Deus assim. Olha bem, aliás, olha bem a expressão que Satanás diz para Deus. Ele diz assim para Deus assim, olha só. No versículo 6. Aliás, verso 7, desculpa. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele responde: de passear na terra,
de rodear a terra e passear por ela. Essa expressão significa que ele tinha medido toda a terra e dizendo assim, sou dono porque eu conquistei ela. Vamos agora para o livro de Josué, queridos. Agora vai ficar fantástico esse nosso estudo para nós terminarmos, tá? Eu não vou nem passar tudo ele para vocês hoje, mas você precisa entender algumas coisas, tá? Livro de Josué, vou aqui só passar aqui um pouquinho, só para me ver aqui o horário aqui, que daqui a pouco... O livro de Josué. Antes de nós lermos o livro de Josué, desculpa, vá para o capítulo 7 do livro de Deuteronômio, capítulo 7 do livro de Deuteronômio. Eu vou começar aqui, vou terminar ali no livro de Josué e vou terminar aqui o estudo de hoje, tá bom? Diz assim, presta bem atenção, verso 2. Capítulo 7 de Deuteronômio, tá? Desculpa, eu não estou lendo Josué, mas é Deuteronômio 7, verso 2, que diz exatamente assim. E o Senhor teu Deus, ao tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Quando entrares na terra ali, o verso 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, o que Deus está falando para o povo de Israel? Vocês vão entrar na terra. Quando entrar na terra, destrua todos. Mate todos. Acabe com todos. Aí você pode estar pensando assim, mas o evangelista, o missionário, Deus não é amor? Como é que Deus manda matar os outros? Como é que Deus manda destruir todo mundo? Deus no Antigo Testamento é muito bravo, é muito irado demais esse negócio aqui. O que está acontecendo aqui, queridos? Está na hora do povo entrar na terra prometida, mas não basta só entrar naquilo que Deus te dá. Você precisa possuir a terra. Você precisa tomar posse daquilo que Deus te dá. Não basta dizer que Deus te deu. Falar que Deus te deu e ficar acomodado é o que o diabo mais gosta. O que o diabo mais gosta é de gente que vai para a igreja e fala assim, Deus já me deu a salvação, eu vou ficar sentado na igreja esperando, como se fosse um passarinho, esperando a salvação cair na boca. Querido, sabe o que vai cair na sua boca? Vai cair um raio do diabo e vai matar você. Porque é isso que o diabo mais quer. Você está entendendo o que o diabo mais quer? O diabo mais quer que você fique esperando a salvação e que você não tome posse dela. O que é tomar posse da terra? Tomar posse da terra era você fazer por merecer estar na terra. Não basta você entrar na terra, você precisa merecer estar na terra. E aqueles que estão lá, eles não merecem mais. O que está na hora de acontecer com eles? Está na hora de acontecer o juízo executivo. Por quê? Porque acabaram-se os 400 anos de misericórdia que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 16 e 17, quando Deus diz para eles, 400 anos o seu povo vai ficar escravo no Egito, mas quando sair de lá, eu vou te dar a terra, vocês vão entrar e vai possuir a terra. Agora, como é que vocês têm que possuir essa terra? Depois de tudo que Deus falou com Josué, eu quero levar vocês para vocês entenderem um verso muito interessante. Deus não pegou uma pessoa qualquer para liderar o seu povo. Deus não pegou achou uma pessoazinha ali qualquer e pegou, não. Quem era Josué? Isso que eu preciso que você entenda quem era esse cidadão aqui. Na primeira guerra que o povo de Israel faz, lá atrás, contra os amalequitas, no livro de Êxodo, quem foi Josué ali, queridos? Josué, ele é aquele que vai guerrear com Deus. É ele que está ali liderando o povo de Deus nessa batalha. É ele que está à frente do povo de Deus nessa batalha. Então, Josué, queridos, ele era um soldado. Deus escolhe um soldado, um general, para liderar o seu povo. Deus não cata qualquer um. Tanto é que, quando ele vai espiar a terra, é ele que volta com toda a incumbência
de animar o povo de Israel. Quem? Ele e Caleb. É ele e Caleb. Então, observe o que eu vou dizer agora para vocês. Ele era o homem ideal para aquele momento. Deus precisava de um general para liderar o seu exército. Então, para possuir a terra, não pode ser um civil. Tem que ser um soldado. Tá bom? Para entrar na terra, que é a salvação, não pode ser um civil. Tem que ser um soldado. Então, quando Deus está chamando você para fazer parte do seu povo, ele está alistando você ao exército dele, queridos. Vocês estão entendendo agora? Então, quando a igreja está vivendo passivamente, tranquilamente, ninguém incomoda essa igreja, nem o vizinho incomoda essa igreja, nem o vizinho passa por perto e fala, não, deixa essa igreja aí, porque essa igreja, nem o hino dela nós escutamos. Essa igreja ela não incomoda nem o vizinho do lado. Incomodar para o bem, tá? Não pode ser incomodar para o mal, não. Essa igreja não incomoda ninguém. Essa igreja não fala de Jesus para ninguém. Sabe o que Satanás está falando? Eu não tenho um exército que está lutando contra mim. Eu tenho um exército a meu favor. Porque ela batiza uma pessoa, cada 5 em 5 anos ela batiza 15, 20 pessoas. Ela batiza uma pessoa uma vez por ano, 2 vezes por ano. E isso é o que o diabo mais gosta. O que o diabo mais quer é um exército de civil e não um exército armado com a espada do poder. Vocês estão entendendo agora, queridos? Quando Deus vai fazer com que o povo de Israel entre na terra prometida, ele vai fazer agora entrar um povo em marcha. Observe como é que eles vão entrar ali. Quando eles vão entrar no Rio Jordão, ali, atravessar o Rio Jordão, eles vão entrando em marcha, queridos. Eles vão entrando tudo marchando ali. E quem é que está à frente? Não era nem Josué que estava à frente, era a arca da aliança que estava à frente. Quando os homens tocaram na água, que era o momento da primavera ali, que o Rio Jordão estava transbordando, quando eles pisaram na água, o Rio Jordão abriu. E aí a arca vai até o meio, me arrepia. A arca vai até o meio e para. Aí o povo de Israel todo passa em marcha do outro lado, para conquistar ou para possuir a terra. Mas antes desse momento glorioso, o que Deus fala para Josué? Agora que nós vamos ler esse último verso, só para você entender. Josué, capítulo 1. Olha o que diz aqui a Bíblia. Olha quem é Josué diante de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num. Como é que era Josué? Servidor de Moisés. Entenda agora. Moisés era servo de quem? De Deus. Quem que é Josué? Servo de Moisés. Ou seja, sabe quantas vezes o nome de Moisés vai aparecer no livro de Josué? 56 vezes. O que isso significa? Quero ler para você o que eu escrevi aqui. Olha só. O nome de Moisés, ele é mencionado 56 vezes no livro de Josué. Isto prova o quanto ele respeitava o líder anterior. Um líder sábio não abandona completamente o passado, mas constrói sobre seus alicerces ao mover-se em direção ao futuro. Houve uma continuidade de um líder para outro, mas não necessariamente conformidade, pois as situações eram diferentes. Deus comissionou Josué a realizar 3 coisas: conduzir o povo à terra, derrotar o inimigo e tomar posse da herança prometida. O nome Josué significa Jesus é a salvação. Sabe o que significa? Javé é a salvação. O nome Josué é o nome de Jesus em grego, queridos. Josué, então, é um tipo de Cristo que vai liderar um povo para marchar rumo a possuir a terra. E como é que ele tinha que fazer isso? Olha agora o que Deus fala para ele. Verso 3. Presta bem atenção nessa expressão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, o que ele tinha que fazer na terra? Ele tinha que conquistar a terra. Ele tinha que passear e rodear a terra. Essa expressão, ele tinha que tomar posse da terra.
Queridos amigos, vou falar uma coisa para você. Do mesmo jeito que aqui que o nosso querido Josué tinha que liderar um povo que vai entrar para possuir a terra, um exército. Deus hoje quer liderar o exército, mas esse exército é a sua igreja. Quando você entrega a vida para Jesus, você está se alistando ao exército de Cristo, no qual ele já venceu a batalha por mim e por você. Por isso que em Apocalipse, capítulo 17, a Bíblia diz lá claramente que todos serão vencedores aqueles que estiverem ao lado de Cristo, o grande general. Então, Deus espera que você não seja um civil nessa batalha, mas que você seja quem? Seja um verdadeiro soldado. E para ser um verdadeiro soldado, Efésios diz lá no capítulo 6, verso 10, que você tem que tomar posse de toda a armadura de Deus. Eu quero ler com vocês aqui o último verso dessa noite, tá? Depois vou entregar aqui para o pastor Robson, que já está aí nos ouvindo. Eu quero que você vá para Timóteo, por favor. Quando Paulo está falando com Timóteo no capítulo 2, aqui no versículo 3 e 4. Olha o que ele diz. Olha só. Quero ler o verso 1, 2, 3 e 4, para vocês entenderem, para nós... Primeiro ou segundo Timóteo, Israel? Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, 2 e 3 e 4. Tu, pois, meu filho, o filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, você foi trazido para o exército de Cristo. Então você tem que se comportar como um verdadeiro soldado de Cristo. Hoje Deus está chamando você para ser um soldado e não um civil que fica apenas contemplando a batalha. Deus chama você e eu para fazermos parte desta batalha, tomarmos posse da palavra do Senhor, do poder do Espírito Santo e irmos como um verdadeiro soldado de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que você possa ter entendido parte dessa mensagem. Nós daremos continuidade no próximo estudo, na quinta-feira, mas que hoje você possa entender isso, que hoje Deus quer que eu e você não só fique observando a salvação, mas que possamos tomar posse da salvação em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração aqui que eu quero entregar para o pastor Robson. Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse maravilhoso estudo. Que o Senhor possa abençoar esses queridos irmãos e esses amigos que estão hoje nos vendo aqui nesse vídeo, participando dessa palestra. Que o Senhor possa abençoá-los também. Fica conosco agora na próxima palestra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, viu, queridos? Amém.